Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Fala Pro. Eu sou Leonardo Wisniewski e hoje falaremos com ele, nerd, geek, jornalista e aquariano, Bernardo Queiroz. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Certo. Você, como eu disse anteriormente, é formado em jornalismo. Isso, originalmente sim. Alguma vez você já esteve no lugar do entrevistado ao invés do entrevistador? Foi bem raro. Foi bem raro. Algumas poucas vezes sim, mas não é exatamente comum, não. Eu fugi da câmera durante muito tempo. Mas você se sente confortável na sua posição hoje? Nunca é gentil, né? Eu diria que nunca é gentil, mas depois de um tempo, depois de 5 segundos, você razoavelmente acostuma. Certo. O Bernardo logo entrará no caminho das pedras e agora a gente separou algumas perguntinhas sobre sua vida pessoal, hobby e profissional. Vamos começar pelas profissionais? Mais fácil. Certo. Você é formado em jornalismo. Isso. O que fez você escolher por esse curso? Olha, eu sempre acho uma coisa muito cruel você decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida quando você é adolescente. Mas é o que todos nós fazemos, né? Você fez, eu fiz e um monte de gente fez. Eu acho que esse é o motivo também pelo qual a gente tem tanta gente que faz 2 graduações, né? Ou abandona um ano e meio e vai para outra. Eu, felizmente, não precisei fazer isso, né? Ao contrário do que as pessoas podem achar quando pensam, não, mas você é professor e pesquisador e coordenador de curso e sei lá mais o quê. As pessoas sempre acham que essa pessoa é sempre um bom aluno. Eu não era um bom aluno, na verdade, né? Eu sempre fui muito bom nas humanas como um todo, mas as minhas exatas sempre foram uma negação, o que é irônico, levando em conta que eu sou um dos professores do curso que discute estatística hoje em dia. Mas o que acontece é que eu sempre gostei da questão da narrativa, né? Isso sempre foi uma coisa que teve próxima minha, do ponto de vista literário e do ponto de vista de diversão também. Então, para mim, uma carreira centrada ao redor da ideia de contar histórias parecia uma coisa mais natural do que, sei lá, uma carreira baseada na ideia de construir prédios. Então, ou, sei lá, me preocupar com ideias como a questão do sistema legal brasileiro. Então, eu acabei fazendo o vestibular, né, como chamava na época, hoje em dia seria o equivalente do Enem de vocês, para jornalismo, né, e desde então, felizmente, a área é ampla o suficiente para eu não ter que me preocupar em fazer outro curso nunca, porque sempre tem alguma coisa diferente que impede que eu fique entediado. Certo. Você citou que é uma área bem ampla, de fato é uma área muito ampla, mas você tem uma preferência pelo webjornalismo? Olha, é o seguinte, eu sempre fui próximo, por questões de crescimento, né, de histórico pregresso, vamos dizer assim, de questões técnicas. Então, talvez eu devesse ter feito rádio e TV, sabe? Talvez fosse uma coisa que talvez eu tivesse sido um pouco mais feliz, embora eu não possa dizer que eu tenha sido infeliz na coisa toda. Mas eu sempre trabalhei no jornalismo mais na parte de rádio e TV do que na parte de jornalismo propriamente dita, né? Vamos dizer assim, eu fui muito mais produtor e editor do que repórter, né? Então, dentro do jornalismo, a parte de web, né, entre os suportes, né, televisão, rádio, impresso, a parte de internet sempre foi mais próxima para mim, porque eu tenho um background técnico meio diferente nesse sentido. Eu fui uma dessas pessoas que fez programação com 13 anos, né, enquanto, sei lá, vai lembrar, eu tenho 40 anos, né? Então, na época, o curso mais ligado a isso era datilografia. Então, eu era a pessoa mais nova, né? Meus pais tinham uma visão bem interessante nesse sentido, que se eu tinha interesse e eu tinha e tinha um curso de programação muito próximo na minha casa, eu fiz. E aí era uma coisa super bizarra, porque tinha um monte de gente de 30 anos e 2 meninos de 13. Eu na época, e o meu melhor amigo, né? Então, isso me fez perder uma série de medos, né? Claro que eu não lembro mais de nada do ponto de vista de programação, mas a ideia de lógica e o modelo de construção
do software é uma coisa que quando você aprende, ele nunca lhe abandona, né? Então, o que acontece, efetivamente, é que eu nunca tive medo de aprender essas partes mais técnicas, que dentro do curso de jornalismo, hoje em dia nem tanto, a gente tem uma grade bem melhor hoje do que ela era nos anos 2000, no início do ano 2000. A gente tem uma formação técnica hoje onde isso é comum, mas que era muito incomum quando eu estava no curso. Então, para mim, foi muito natural eu entrar mais para essas partes de construção técnica, né, do que ficar somente na parte de produção de conteúdo pura. E para você poder fazer qualquer coisa em web jornalismo na virada do milênio, né, você tinha que saber um mínimo de programação, porque senão você ficava sempre em construções muito, muito básicas. Então, acabou sendo uma coisa que foi razoavelmente útil. E eu tive sorte na universidade de me juntar com colegas que partilhavam a mesma formação que eu tinha. Na verdade, um dos meus melhores amigos de faculdade era um pouco pior, porque ele fazia dupla formação, ele fazia ciência da computação e jornalismo. Então, a gente conseguia conversar muito bem, porque eu mais ou menos falava a língua dele, né? Esse cara depois foi meu editor-chefe, por sinal, né? É num dos portais de notícia que eu trabalhei. Certo. Você citou que com 13 anos nunca teve medo de aprender. Mas você já teve medo de ensinar? Lecionar sempre foi uma opção para você? Eu sempre soube que ia acontecer, né? Eu tenho gente na minha família que foi para docência, né? Minha mãe foi professora universitária, por sinal, na época que eu estava na faculdade, né? Não foi minha professora, graças a Deus. Felizmente, a gente nem ficava no mesmo bloco, eram departamentos diferentes, né? E eu daria qualquer coisa para minha mãe jamais pisar no bloco onde eu tinha aula, né? Então, mas sempre foi uma coisa que eu achava que ia acontecer mais tarde na minha vida. Eu sempre achei que para você ser um docente, particularmente nas áreas que eu gosto, você tem que ter experiência de campo para você poder entrar em sala de aula, né? Eu conheço, tem colegas meus, inclusive, que fizeram todo o arco acadêmico desde muito cedo, né? Então, assim, foi antes do que eu achava. Eu achava que eu ia estar começando a docência aos 40 anos. Não aconteceu. Eu tenho 40 anos agora e eu tenho 10 anos de docência já nas costas. Mas foi para mim um progresso natural porque eu não tive que escolher um lado, né? Eu sempre fiquei entre a técnica, né, o campo e a docência, né? Minha vida de docente puro é muito recente. Foi quando eu me mudei para São Paulo. Mas não posso dizer que a primeira vez em sala de aula não foi assustadora, porque eu tinha 26 anos. Então, a minha distância para os meus alunos não era tão grande. E teve algumas situações meio ridículas. Por sinal, um dos repórteres da televisão que eu trabalhava era meu aluno. Então, o que aconteceu foi que era uma situação mega bizarra, em que eu estava ensinando para um cara que já tinha percurso de campo, né? Ele não era estagiário, ele era repórter, contratado. Já tinha, sei lá, 4 anos de formação e de atuação de campo. Ele sabia sobre aquilo mesmo, melhor do que eu, né? Mas ele estava atrás justamente da questão de ter o diploma e uma formação em outra área, né? Mas foi uma situação super estranha. Então teve isso. Eu tive salas onde eu não vou dizer que eu era a pessoa mais jovem, mas eu estava muito próximo dos meus alunos. Em algumas salas eu era um dos mais jovens. Quando eu comecei a dar aula, por acaso, eu tive muitas turmas com uma média de idade bem mais alta, porque eram disciplinas mais avançadas do curso. Então, tinha aluno que eu tinha vontade de chamar de senhor, assim. Teve suas tensões, não vou mentir, não, a docência. Justo. Se você pudesse voltar no tempo que você escolheu o jornalismo, você ainda escolheria o jornalismo ou algum outro curso? Não sei. Depende. Tem cursos hoje que não existiam na época, tá? Hoje em dia, eu acho que ciência da informação seria algo que eu mergulharia de cabeça, assim, não existia na época como existe hoje, né? O curso de RTV é um curso que ainda me chama, né? É uma área muito fascinante e que ela está em desenvolvimento constante. Então,
sei lá, se eu fosse escolher um curso agora, em 2021, seria alguma coisa que misturasse esses dois cursos. Eu sei que parece uma discussão estranha, mas acho que seria alguma coisa nesse sentido. Um híbrido. É um híbrido, talvez. A gente não tem no Brasil uma coisa dos majors, né? Assim, tem alguns currículos, né, que estão implantando isso, de você fazer um curso onde você tem uma formação majoritária e uma formação minoritária em outra área. Isso no Brasil não é tão comum, embora algumas universidades tenham currículos nesse sentido. Então, talvez uma coisa assim, né? Eu pegar um major em uma formação maior em comunicação e uma menor em ciência da computação. Né? Alguma coisa que juntasse essas duas coisas. Certo. Você atua na IMB como professor há tempos e recentemente você virou coordenador do curso de jornalismo, né, aqui do campus da Paulista. Jornalismo, e rádio TV, e publicidade, e relações públicas, e cinema. De comunicação no geral, então. Comunicação no geral, sim. Como surgiu esse convite, Bernardo? Tá. O que aconteceu foi que a gente teve uma reorganização, como vocês devem estar sabendo, onde teve uma troca na direção da universidade, que reformulou a forma como as coordenações funcionam. Ao invés de a gente ter uma coordenação que ela é focada num curso, eu originalmente era coordenador somente de jornalismo, mas nos 3 campi da universidade. Aqui, na Vila Olímpia e na Moca. O que aconteceu foi que, com a reorganização das coordenações, os coordenadores eles ficaram mais localizados geograficamente. Então, eu fiquei responsável pelos cursos de comunicação, todos eles, mas só aqui na Paulista. Então, o que não quer dizer, claro, que se uns alunos da Vila Olímpia vier falar comigo, eu vou dizer, sai daqui, vai embora. Isso não vai acontecer. Mas eu provavelmente vou me referir ao Moacir, que é o meu equivalente na Vila Olímpia, e a gente vai trabalhar juntos. A gente tem feito muito isso. Essa distinção, ela é meramente organizacional. O curso ainda é a mesma coisa. Né? Tanto é que os professores são os mesmos, a gente faz as alocações e as grades de ensino juntos. Então, acaba sendo uma coisa natural. Eu assumi a coordenação de jornalismo, que era o que eu estava no semestre passado fazendo, porque o coordenador anterior, que hoje é um dos meus professores de tempo integral, que é o Maximiliano, ele está fazendo doutorado, então doutorado é uma coisa que não é de Deus. Eu sei porque eu fiz um. Então, às vezes a junção do seu trabalho com o seu doutorado, mas a sua vida pessoal pode ser um custo um pouco alto. Então, é normal você pedir ajuda. Aí o Max me pediu ajuda, a gente trocou de lugar, eu era professor do tempo integral dele, ele era meu coordenador, a gente inverteu, ele continuou me ajudando, mas com isso ele diminuiu a carga dele um pouco para ter uma existência um pouco mais saudável. Você citou o seu doutorado, né, na PUC, em que realizou pesquisas na área de dispositivos digitais. Sim. Você pode contar um pouco para a gente sobre esse processo? Tá. Do doutorado, quer dizer? O processo do doutorado na formação digital, assim. Tá. A minha pesquisa do doutorado, especificamente, é muito comum isso. Tem uma série de confusões, acho que é por causa dos nomes, né, entre o doutorado e o mestrado. Né? Eu fiz mestrado também, e geralmente as pesquisas de doutorado são continuações das pesquisas de mestrado. Doutorado é a sua carteira de motorista de pesquisa. Né? É a partir do momento que você recebe uma certificação dizendo que você pode fazer pesquisa sozinho. É o equivalente do ensino da faixa preta do karatê. Não quer dizer que você terminou de jeito nenhum, na verdade você está começando, mas agora você consegue fazer isso sem você provavelmente se machucar. Tá? Então, no final você acaba tendo uma formação contínua. As minhas pesquisas começam no mestrado, né, e elas continuam dentro do doutorado, especificamente sobre a questão da tecnologia digital e como isso está ligado à questão do pensamento e à questão do audiovisual. E o pensamento audiovisual, portanto. Né? A gente pode sempre assumir que o processo de pensamento de imagem é muito ligado à estrutura de percepção e de processamento de informação de cada época. A gente tem como provar isso.
Se vocês pegarem, por exemplo, o cinema da década de 30, até os anos 50, 60, com exceção de algumas situações que são mais experimentais, os filmes têm um determinado tempo e eles têm um determinado ritmo. Quando você pega e você mapeia esse progresso ao longo das décadas, você vai ver que a quantidade de junções de imagem vai aumentando. Ou seja, você tem filmes mais picotados. Isso para mim era um reflexo de alguma coisa. E aí a grande pergunta era por que é que isso acontece? Por que é que a gente tem filmes mais rápidos? E não estou falando mais rápidos em duração. Embora se tenha essa ideia hoje em dia de que todos os filmes têm 3 horas, isso não é verdade. Tá? Eu fiz esse mapeamento junto com outro pesquisador. Eles têm mais ou menos o tempo, desde os anos 70, ele não altera muito, a duração total dos filmes. Mas a forma como os filmes são construídos, tanto do ponto de vista de edição, né, a quantidade de cortes que são usadas, a quantidade de cenas que são construídas, a forma como os roteiros são realizados, como na parte de construção de imagem são muito diferentes. E eu passei alguns anos discutindo de por que é que essas diferenças ocorrem. E aparentemente tem a ver, claro, com vários fatores. Né? A gente vive num cenário que a gente assume que é um cenário complexo, né? Ou seja, ele é feito de várias coisas que estão em correlações, mas a gente tem visto que isso tem se acelerado a partir do momento que a gente tem certos saltos técnicos. Então, quanto mais dispositivos a gente tem, quanto mais telas a gente tem, quanto mais coisas brigando pela nossa atenção a cada dia, você tem também reflexos disso no próprio pensamento da narrativa e da construção estética do cinema, da imagem em si própria, no final. O que eu quero dizer com isso, para isso ficar uma coisa mais simples? A gente está num ponto de ruptura de pensamento e de cognição muito similar ao que a gente teve na virada do século passado. A gente vê isso na estrutura do cinema, por exemplo, na estrutura da imagem, nas estéticas de imagem que a gente enxerga. O TikTok não é por acaso. A tecnologia do TikTok não é nova. O formato do TikTok não é novo. Por que a gente já tinha Vines, né? Uma rede feita de vídeo curto. Mas por que é que o TikTok só estourou agora, como ele está estourando agora? Porque você tem uma junção de fatores que permite que ele ocorra. E esses fatores não são técnicos. Esses fatores são sociais e cognitivos. A gente tem um recurso de acelerar áudio no WhatsApp. Ou seja, eu não tenho a capacidade de manter minha atenção tempo suficiente para ouvir uma pessoa terminar de falar. Então, ou seja, você tem um encurtamento e uma construção encurtada e truncada de todas as características de mídia. E as fronteiras de um tipo de mídia para outra também são truncadas e se borram. Né? Ou seja, você tem uma coisa muito bizarra, onde você tem basicamente os filmes da Marvel, que são basicamente o seriado de TV mais caro da história do planeta, e ao mesmo tempo você tem séries de TV que na verdade são filmes muito, muito estendidos. Então é super bizarro. A gente diz, eu não aguento filme de 3 horas, é muito longo. Eu faço, mas você viu Game of Thrones num sábado. Você passou 8 horas assistindo televisão sem parar. Qual é? Né? Então, essas tensões e as possibilidades, as potências, né, que a gente chama, as possibilidades de construção de pensamento e de imagem e de narrativa audiovisual e como isso está ligado às possibilidades tecnológicas que são minha área de pesquisa nesse sentido. Então, acaba sendo essa junção entre percepção, pensamento, técnica e imagem que fazem o meu campo de pesquisa. E é por isso que eu ando, meus artigos são todos jogados em todas as áreas. Assim. Eu não sou aquele cara que pesquisa uma coisa e ele fica pesquisando uma raiz matemática durante 10 anos. Eu fico entediado super fácil. Meu último artigo que foi aceito para publicação ontem é sobre as consequências do coronavírus para
a questão de política de privacidade na China. Né? E como é que sistemas que originalmente são interessantes e bons para, por exemplo, o controle de pandemia, podem ser usados para oprimir e controlar os movimentos de cidadãos. E a gente tem sistemas desses sendo comprados agora no Brasil, por sinal. Isso é um bom sinal? Não. Ou é um péssimo sinal? Péssimo sinal. A gente tem aqui no metrô de São Paulo um sistema de reconhecimento facial, né? Então, todo mundo que entra no metrô... As máscaras ajudam nesse sentido, né? A coisa da pandemia... Atrapalham eles e nos ajudam. Ajuda a gente a, tipo, eu quero que o governo não saiba onde eu andei no metrô. Pelo menos eu tô de máscara agora. Mas eu não quero ficar de máscara para sempre. A rigor, não deveria ter um motivo para o governo me vigiar se eu não fiz nada. Pelo menos assim, talvez os negacionistas usem máscara, né? Não, também. Não, mas não é por isso. A questão é que esses sistemas eles não são tão na sua cara, infelizmente. As pessoas não percebem como isso afeta a vida delas a maior parte do tempo. Certo. A nossa produção pesquisou bastante sobre você e eles viram que você curte o filme Impossible Things, que é escrito por uma inteligência artificial. Qual é o seu parecer sobre a inteligência artificial e sobre esse filme? Tá, vamos lá. É interessante, tá? Essa é uma coisa interessante da ideia de IA, na verdade. Eu estou muito curioso. Cheguei a tocar nesse assunto no doutorado, tá? Eu acho interessante a forma como a gente constrói inteligências artificiais e como elas podem ser usadas no campo da arte, tá? Um dos autores que foram muito muito importantes para o meu trabalho é um russo chamado Lev Manovich. Ele é um cara que acho que todo mundo dos cursos de comunicação deveria ler. Os meus alunos, eu forcei eles a lerem. Não vou mentir, não. E ele já veio para o Brasil algumas vezes, ele deu palestra no MASP umas 2 vezes. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: um computador é um alienígena que a humanidade aprendeu a torturar todo dia para ele mentir e dizer que ele pensa igual a gente. Tá? Então, eu acho muito divertido ver como uma coisa tão humana, tá, como o cinema, ela pode ser vista pelos olhos de uma máquina. E como é que esse olhar de uma máquina é construído? Porque, no final, máquinas não são humanos. Eu sei que a gente tem uma tendência a antropomorfizar máquinas, né? Quando nossos computadores estão bugando, a gente começa a gritar com eles, como se isso fosse fazer alguma diferença. Dá um tapa, talvez. Dá um tapa, que também fala muito sobre nós humanos, na verdade isso. Né? Mas essa coisa da visão maquínica, para mim, é muito interessante. Então, a gente vê isso, por exemplo, nas tentativas de você construir filmes a partir de inteligências artificiais. A gente teve um caso específico de uma IA, ela está no Facebook, e ela escreve um pitch de roteiro por dia. Ela faz uma sinopse por dia e ela coloca no Facebook. Todo dia ela coloca uma ideia de filme. Tem umas maravilhosas. Tem umas absolutamente estúpidas. Mas é interessante você ver essa construção, porque uma sinopse ela é um conceito cultural. A gente tem na área de semiótica a ideia da semiótica da cultura, né, que coloca justamente a ideia de que tudo é construído de partes menores, de conceitos menores no ponto de vista de linguística. Então, são chamados os mitemas, né, que são temas mitológicos pequenininhos, micropílulas que você encaixa uma na outra e você consegue fazer o Homem-Aranha a partir desses pequenos pedaços. Né? Na área de narrativa isso é muito discutido, inclusive justamente pelos russos. Os russos são grandes estudiosos da linguagem, tanto cinematográfica quanto literária. Então, é interessante você ver alguma coisa que não é humana, pegando essas pequenas histórias, né, feito as 36, ou são 32, não lembro agora, situações dramáticas, né, e construindo alguma coisa com elas. Só que não é um ser humano. É uma coisa que a gente torturou, tá? E que finge que é um ser humano para aquele propósito.
Mas quando você olha, você consegue ver claramente que aquilo não é uma pessoa. E eu acho o produzido tão interessante quanto o processo. Né? Essa é uma das grandes questões da gente de inteligência artificial hoje em dia, é que a gente consegue ver a entrada, né? Ou seja, a informação básica é usada para construir os processos, seja, por exemplo, um roteiro, e a gente consegue ver a saída, que é o roteiro. Mas o processo de pensamento para a gente é um mistério, ainda. Né? Particularmente com o tipo de IA que a gente tem usado, que é um IA que a gente treina. Né? Ou seja, é um software que a gente vai dizendo para ele o que a gente quer e ele vai se ajustando. Então, eu acho muito interessante ver justamente as possibilidades criativas que você trabalhar com uma inteligência artificial que não é humana, você humano trabalhar com ela pode gerar. Eu acho esse campo é um campo interessante. Mas eles podem coexistir. Um não vai tomar o papel do outro. Não vão. E a gente vê isso no campo da arte com muita facilidade no campo da arte generativa. Então, por exemplo, a IBM, quando ela lançou o Watson, que é um mega server, né, de IA proprietário deles, que Deus sabe como é que aquilo funciona, porque, logicamente, né, o código base daquilo está guardado em alguma fortaleza secreta de supervilão, foi usada para fazer estudos de processos artísticos. Não somente de artistas, mas também de cientistas. E isso foi usado para reconhecer padrões e gerar insights, né? Gerar vislumbres de que a gente humano não conseguiria ver sobre aquele artista ou sobre aquela personalidade, porque a gente simplesmente não tem capacidade perceptiva para pegar tudo. Então, por exemplo, fizeram isso com os cadernos de Charles Darwin. Digitalizaram todos eles, passaram ele por um sistema de OCR, né, de Optical Character Recognition, e jogaram tudo dentro do computador da IBM para ele ler. E aí, basicamente, pegaram as soluções disso e, a partir das conclusões do sistema, eles montaram uma exposição de arte sobre Charles Darwin. E tinha uma coisa muito de Darwin com o jogo, com a coisa lúdica do brincar e do quebra-cabeça. Ele pensava muito desse jeito. Né, através de encaixes de ideias e formas geométricas. Então, mas não é uma coisa que você geralmente liga com Charles Darwin. Quando você pensa em Charles Darwin, você não pensa quebra-cabeça. Mas a exposição inteira é construída em cima disso. Então, eu jamais, não acredito nisso, nunca a gente vai ter uma substituição completa. Tá? Por mais que se discuta isso. Isso aí é um pouco neurose, eu acho. Né? É um pouco complexo de Frankenstein, eu diria. Né? No campo da arte, pelo menos, não é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que a gente vai ter potências novas que vão ser melhoradas via inteligência artificial. Eu acho que, por exemplo, os processos vão ser melhorados. A gente já vê isso no Photoshop, por exemplo. Tem um bocado de coisa que o Photoshop hoje faz automaticamente, que é um trabalho de inteligência artificial, na verdade, de reconhecimento e de completude de imagem. Né? O After Effects também, né? Esses softwares que a gente usa, eles usam esse tipo de sistema de reconhecimento para ajudar a gente. Mas não é a mesma coisa que substituir o toque humano. Na área de arte eu não estou preocupado. Né? Nas outras áreas, aí é uma outra conversa. Para depois. Aqui no Fala Pro temos algum programa, uns quadros para descontrair. O quadro de hoje é Top 3. Eu vou falar um assunto e você vai dizer o seu top 3 sobre ele. Exemplo, top 3 frutas. Sou um fã de laranjas, primariamente. Acho que é a minha fruta favorita. Eu tenho uma queda por limões. Vai entender, eu gosto muito. Acho que eu culpo o álcool por isso. Não era assim quando eu era mais novo. E embora seja difícil achar aqui, eu sinto falta, é uma coisa que eu sinto falta de São Paulo, porque é difícil de encontrar bom, graviola. Mas eu acho que é uma questão emocional. Você já comeu muita graviola na Não, infância? é um dos sucos favoritos da casa dos meus pais, assim. Eu acho que, tipo, meio gosto de infância, assim. Uma quarta empatada com a graviola seria pitanga, no quesito dificuldade de achar e lembranças de infância. Memória afetiva pesa. Basicamente. Top 3 sobremesas. Putz.
Aí, nesse aspecto, eu vou ter que ser bairrista, tá? Eu sou recifense por derradeiro. Então, se eu achar uma cartola boa, eu paro a minha vida, tá? Eu sou um grande fã de torta de maçã, porque são sobremesas que não são excessivamente doces. Eu tenho um problema com coisa com doce demais. Eu sou incapaz de comer grande quantidade de chocolate, né? Muito para o horror da minha mulher e dos meus amigos. Mas eu não consigo, aquilo ali é doce demais, isso, né? Me enjoa um pouco. E terceiro, pudim de leite, que também tem a ver com as memórias de infância que eu falei antes. Todas elas são no mesmo lugar, é uma coisa muito engraçada. Lembram a casa, todas as coisas que eu falei lembram a casa da minha avó paterna, que é aquele lugar onde seus avós mimam porque seus pais não estão lá, então você meio que pode fazer o que você quiser. Então eu acho que todas essas coisas convivem nesse mesmo espaço, eu acho. Agora que eu tô falando, tô percebendo isso. Top 3 viagens. Eu acredito que eu preferiria dizer os lugares que eu preferiria viajar do que os lugares que eu mais gostei de ir. Fique à vontade. Tá. Eu não consegui ir para Hong Kong. Eu fui aprovado para um congresso lá e eu não pude ir. Né? É um pedaço difícil, assim. Eu gostaria muito, porque é muito diferente. Apesar de ser uma grande metrópole como São Paulo, né? Ela tem lógicas muito diferentes das daqui. Então, Hong Kong seria primária nesse sentido. Eu gostaria muito de ver o norte do Canadá. Né? Ou norte do Canadá ou algum lugar igualmente frio, tipo, sei lá, Dinamarca. Islândia. Sabe? Islândia. Esses lugares onde, tipo, você tem que realmente se preocupar com frio, talvez. E eu ainda não fui na Floresta Amazônica nem no Pantanal. Esse é um lugar que eu acho que a gente tá, eu me incluo nisso, a gente brasileiro é muito preocupado com lugares fora daqui. E a gente tem muito para explorar aqui. Eu acho que se a gente viajasse mais dentro do Brasil, a gente talvez se preocupasse mais com ele. Com certeza. Seus top 3 de cantores. Nossa. Ou bandas. Nossa. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou um fã de heavy metal inveterado. Inveterado doente, assim. De verdade. É terrível isso. Mas é verdade, assim. Mas cantores ou bandas. Formativas, pra mim, eu vou ser bem clichê e dizer os Beatles. Foi a primeira banda que eu tive contato mais fortemente. Eram discos que tinham na casa desse meu melhor amigo. E quando eu penso, era super louco que os pais dele deixassem a gente brincar com aquilo quando a gente tinha 5 anos. Claro que os discos foram todos destruídos, mas isso gerou uma herança sonora que vai ficar comigo o resto da vida. Eu sou um grande fã do rock and roll dos anos 80 em geral, tanto estrangeiro quanto brasileiro, né? Embora eu não tenha paixão nacional por Legião Urbana, vai entender, né? Tem uma piada aí dentro, mas deixa pra lá. Nossa, super difícil isso. E na parte de heavy metal específica, tem uma banda de heavy metal alemã que pega todo o meu lado nerd que vocês gostaram de descrever aqui logo no início da entrada da escalada do programa, que é o Blind Guardian, que é uma banda de heavy metal baseada em fantasia medieval, RPG nerd, que é uma companheira minha desde a época da adolescente. Hoje em dia eu tenho 40 anos e foi o último show que eu vi antes da pandemia, eu acho. Então, Top 3 escritores. Putz. Rapaz, essas perguntas são difíceis, viu? Caraca. Ficção ou acadêmicos? Você sua escolha. Tenho você. Ficção. Nossa. Eu diria que eu estou muito no momento do movimento cyberpunk, assim. Eu acho que eu estou revendo esses textos com mais cuidado agora e vendo o que é que eles acertaram, o que é que eles erraram. E é muito assustador você ver textos escritos há 30 anos atrás que são corretos. Então, eu acho que nesse aspecto o William Gibson, o cara que escreveu o Neuromancer,
ele tá muito forte, assim. É muito raro você ver alguém prever um futuro e acertar. E eu vi isso acontecer, assim. É um livro que... Os livros dele são livros que eu reli ao longo da vida várias vezes, porque eles... Quando eu li eles a primeira vez eu não os entendi, porque, claro, eu era adolescente, e todo adolescente de 14 anos acha que entendeu o que está lendo. Né? Obviamente que eu não entendeu, mas são livros que merecem ser relidos ao longo do tempo. É muito interessante você ver esse futuro previsto acontecer. A ideia de corporações como pessoas é extremamente William Gibson. Assim, a ideia de que empresas são pessoas que têm direitos. Que é uma ideia completamente bizarra, mas ela, do ponto de vista legal, em vários lugares do mundo, ela ocorre. Tá? Então, o Gibson pegou essa tecla muito certinho. Do ponto de vista ainda de ficção científica, o Isaac Asimov é um cara que ele não escreve bem, né, mas ele consegue fazer criações de cenário muito boas, e ele tem uma coisa muito boa no escritor, ele é consistente. Ele é um cara muito consistente. Então, tá por aí, né? E do ponto de vista de romances históricos, eu tenho gostado muito do Bernard Cornwell, que é um cara que ele recria histórias fictícias em cima de eventos históricos. Né? Esses são parte da minha pilha de livros não lidos, assim. Né? Basicamente é isso. Seu top 3 de vilões. Nossa, vilões. Vilões. Tá. Primeiro, o melhor vilão do universo se chama Doutor Destino. Certo? Tipo, tem o Thanos como Monopólio, ignore. Certo? O melhor vilão do mundo chama Doutor Destino. Certo? Eu gosto muito dele, assim, acho um vilão divertido, Doutor Destino, porque ele chega a ser um pouco... Ele é uma coisa meio pastelona. Afinal de contas, é um cara que só se refere a si próprio na terceira pessoa. Destino acredita que tal coisa tem que ser feita. Isso é muito bom, eu queria poder dizer isso. O coordenador demanda. Né? Não acontece. Né? Então tem uma coisa pastelona que eu me divirto muito. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que, assim, tem umas figuras do mundo real que são meio vilões de ficção, né? Acho que o Michel Temer é um desses, assim. Né? É muito divertido você ver o Michel Temer falando qualquer coisa que não seja política. Teve uns alunos nossos que entrevistaram o Michel Temer para um documentário. E é uma entrevista maravilhosa. Mas ele sempre tem aquela cara de que ele saiu de um filme de Bela Lugosi. Sabe? O Drácula do Bela Lugosi. E por último, né, eu acho que tem que ser citado o Conde Dooku de Star Wars. Né, o Christopher Lee, que é um ator que eu adoro. E ele sempre faz vilão, ele tem uma cara de vilão, mas ele é um vilão que você respeita. Ele é o Doutor Destino ao contrário, assim, sabe? É aquele cara que faz, cara, esse cara é um vilão, eu odeio ele, mas putz, sabe? Queria ser ele. Não, acho que isso tem muito mais a ver com a minha admiração pelo Christopher Lee do que qualquer outra coisa, né? Não é qualquer cara que tem uma banda de heavy metal, é um ex-campeão de esgrima de nível olímpico e tem ainda a trajetória no cinema que aquele cara teve. Né? Quando o Christopher Lee morreu, sempre tem aquela coisa, o Christopher Lee morreu. Eu falei, cara, não tem alguém que eu possa imaginar que morreu mais feliz que o Christopher Lee. Né? O cara que tem rumores sobre ele dizendo que, na verdade, o 007 era ele, né? Porque ele era amigo do Ian Fleming, o cara que escreveu o 007. Então tem muitas histórias que dizem que, na verdade, o 007 é o Christopher Lee. E jamais saberemos. Jamais saberemos. E ele jamais dirá. Ele falou isso uma vez, numa entrevista, inclusive. Seu top 3 programas de TV. Eu não assisto muita TV. Pode falar o Fala Pro, então. Fala Pro com certeza será um deles. Menos esse episódio, lógico. Né? Por conta do apresentador ou por conta do... O entrevistado é o problema. Justo. Com certeza o entrevistado é o problema. Eu acho o Profissão Repórter um tremendo formato. Acho que eles construíram uma coisa muito, muito interessante, né, no modelo de construção dele, de narrativa e uso o cuidado que tem com a imagem. Deixa eu ver o que mais.
tem que ser formato de TV aberta Não. Pode ser fechado. ou pode ser YouTube? YouTube conta como TV? É uma grande pergunta isso para mim. É meio filosófica, né? Não é. Eu conheço um bocado de gente que está discutindo isso em doutorados. Não sei se é filosófica. Mas você está discutindo em doutorado, é um assunto profundo. É, a gente tem toda a metáfora de TV. É que eu tenho assistido muito YouTube ultimamente. Pode ser. Né? Fale. Então, eu tenho gostado muito dos programas do Gordon Ramsay. Eu amo os programas de Gordon Ramsay. Eu adoro o jeito que ele grita com as pessoas. Ele cria insultos criativos, assim. Né? Alguma coisa sobre o cara chegar e dizer esse prato tem tanto óleo que os Estados Unidos querem invadir faz com que eu continue querendo voltar para ver o programa, assim. Eu amo programas de culinária, assim. O programa da Rita Lobo é, para mim, uma coisa que eu venero, assim. Eu paro o que eu tô fazendo para assistir. Então, acho que com isso eu consigo bater 3 programas de TV, assim, que resolvem a minha vida. É o quanto eu assisto de TV hoje em dia. Eu não tenho tanto tempo para ver TV. E para fechar, o quadro Top 3, o seu Top 3 livros. Eu já não respondi essa pergunta. Foi escritores. Nossa, tá. Top 3 livros. Eu acho que no momento, é porque os meus melhores livros mudam com a época, né? Mas é sempre cruel essa pergunta. Eu acho que o Duna é um, que agora, por causa da coisa do filme, ele tá voltando, aí parece que é horrível, mas eu li esse livro antes, assim, no início, no final do terceiro ano, início da faculdade, me marcou o resto da vida. Eu tenho uma coleção gigante deles, assim. Então você não é mainstream. Você é raiz. Não, eu sou super mainstream. Eu assisto tudo que tiverem discutindo. Eu vejo todos os filmes da Marvel, eu sou super mainstream. Eu não tenho essa neurose de, mas eu vi primeiro que todo mundo. Eu curtia isso antes de ser legal. Não é uma neurose que eu tenho. Né? Mas, assim, foi um livro que me marcou muito aquilo. E é muito interessante você ler ele. A característica do grande livro é que ele é lido diferente em épocas diferentes. Um livro que discute a questão da importância da água, né, e dos recursos naturais, e da ideia da luta, da estrutura do poder e da luta contra ele mesmo, né, e também de como você não depender da tecnologia para tudo, né, e você ter o controle de si próprio é uma coisa que num livro eu acho interessante a gente ver no ano de 2021. Assim, eu acho que ele lembra de muitas coisas. Né? Imperialismo, exploração de recursos a qualquer custo, a ideia da ganância, tudo isso. Então, eu acho que é um livro que ele sobrevive muito bem, ele envelhece muito bem, levando em conta que ele tem 50 anos que ele foi escrito. Não tem 50, mas enfim, um pouquinho menos que isso. Na situação atual da criação do metaverso, né, a história toda do Mark Zuckerberg querendo enganar a gente, mudando o nome do Facebook para Meta, né, que é a história do metaverso. Ele não criou essa ideia, né, essa ideia vem de um romance de ficção científica, também que eu gosto muito, chamado Snow Crash, né, que está na minha cabeceira, né, e que é um livro que também... Ele não envelheceu muito bem nos conceitos, desculpa, ele não envelheceu muito bem na história, mas os conceitos que ele discute se envelheceram muito bem. E foi um livro que foi pai para um monte de autores de ficção científica mais recentes. Né? E, para fechar, eu diria que os livros-reportagens sobre o governo Trump e do Bob Woodward, eles são coisa que você tem que ler. Assim, independente se você é do curso de jornalismo ou não. Assim, é um relato muito grande, muito bem escrito. Né? O pessoal do jornalismo literário escreve muito bem. Então, você consegue pegar uma coisa que é absolutamente tediosa, que é o interno de um governo, e ele funciona muito bem, e você não consegue parar. Né? Então, de cabeça são esses. Assim. Perfeito. Vamos voltar às perguntas. E o tema agora é hobby. Tá preparado, Bernardo? Na pesquisa sobre a sua vida, a gente viu que você é um grande devorador de livros. Sempre teve esse hábito de leitura? Sempre. Eu tive sorte, no sentido de que
eu vim de uma família de classe média. Isso quer dizer que eu tive um monte de oportunidades. E não posso dizer que durante a minha infância dinheiro era uma coisa que sobrava na casa dos meus pais, mas também nunca faltou, e eles sempre me disseram uma coisa, nem sempre você vai ter os brinquedos que você quiser, mas os livros que você quiser, você diga. Então, muitas vezes, por causa disso, eu escolhia livros a brinquedos. Era uma coisa automática para mim. Por quê? Porque quando acabasse aquele, eu podia ter outro. Então, isso criou um hábito, né, que eu passei a ter de comprar livros. Eu não tenho uma lista, uma pilha, né, de livros para ler menor do que 7 livros desde que eu tenho 16 anos. Hoje em dia, essa pilha está em 24. Porque eu cometi um erro e assinei um daqueles clubes de livro que eles entregam na sua casa, assim. Aquilo ali, para mim, é perigosíssimo. Né? Porque, primeiro, aumenta a minha culpa, né? Aumenta a minha ansiedade, porque eu vejo cada mês a lista sobe. Né? E hoje em dia eu tenho menos tempo para ler do que eu já tive. Então, a tendência é que ele continue subindo. A gente também viu que você é um gamer raiz. Atualmente, quais jogos que você mais joga? Raiz é um termo terrível, né? Eu sou um jogador de videogame viciado, esse é o termo correto, raiz uma ova. Né? O que eu tenho é vício mesmo, eu quero parar e eu não consigo. Tá? Hoje em dia, é sempre hoje em dia, né? Destiny 2 é minha religião, sabe? Assim, eu sou um jogador de shooter dodói, assim, apesar de eu detestá-lo, eu não consigo parar de jogá-lo. Durante o doutorado, eu tive uma fase de EVE Online muito forte, de MMO, RPG, né, do EVE Online, que é uma simulação de espaço, assim, que o pessoal fica brincando dizendo que é o Excel mais bonito que a humanidade já criou. Porque o jogo é tão complicado que as pessoas geralmente não entendem. Então, e eu também não entendo ele não, antes que alguém fale. Eu escolhi uma coisa para fazer no jogo e eu sou bom naquela coisa. Mas eu não entendo o jogo como um todo, não. Né? E é jogo muito doutorando, assim, porque ele tem ciclos longos, então, enquanto eu estou escrevendo um resumo, o jogo está fazendo alguma coisa na outra janela, eu juro. Né? Tipo, o que é que você faz no jogo? Não, eu sou mineiro, eu fico minerando asteroides, assim. Por quê? Porque enquanto eu estou minerando, eu estou escrevendo artigo. Então, é um jogo muito para quem está fazendo pesquisa. Tanto é que ele foi usado para fazer pesquisa de Covid, inclusive. Foi usado para fazer reconhecimento de organela, coisa que, para você treinar um computador para fazer, é quase impossível, mas que você treinar um humano para fazer é super fácil. Né? Então, os caras botaram no joguinho assim, um monte de dado de Covid, né, de análise de análise de microscópio, para reconhecer os padrões. E aí essa pesquisa gerou anos e anos e anos de informação para pesquisa de vacina. Então, tipo, esse é o tipo de jogo que eu era viciado, assim. É jogo de gente doente. Por isso que eu digo, viciado. Raiz uma ova. Viciado, certo. Deu pra ver que você gosta de RPG, né? Conta pro pessoal de onde surgiu a sua experiência assim, de jogador e como funciona. Nossa, como funciona? Essa é a pergunta mais complicada que existe. Isso tem a ver com o que eu falei antes da ideia da fascinação por histórias e por narrativa. Tá? O jogo de RPG é essencialmente uma narrativa compartilhada, feita com uma mistura entre jogo de tabuleiro, com regras específicas e teatro. Eu nunca tive a capacidade de ser ator, eu sou excessivamente tímido para isso. Mas eu consigo satisfazer meu lado roteirista nesse sentido. Né? Então, basicamente é um grupo de pessoas, preferencialmente amigos, tem gente que joga com gente desconhecida, mas eu sou incapaz de compreender o que faz uma pessoa se arriscar nesse nível. Que se reúnem para, dentro de certos temas e certas estruturas de narrativas pré-definidas e regras de resolução de conflito, né, de conflito narrativo, bem entendido, se reúnem durante 4 horas para avançar um capítulo de uma história que elas estão escrevendo razoavelmente juntas. Essa é a melhor forma de definição que eu posso dar para o jogo. Como isso aconteceu? Eu não lembro. Juro, eu comecei a jogar, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu lembro que eu achei um pequeno livro numa livraria sendo vendida e ele era diferente de outros livros que eu tinha visto. Que era um livro que tinha daquelas historinhas de escolha seu caminho. Assim. Se você quer fazer X, vá para a página 24. E aí você ia experimentando a história aos pedaços. E cada vez que você voltava para o início, a história era diferente.
E aí eu descobri que dentro daquela linha de livros tinha um que não tinha pré-definido, você podia escrever suas histórias. Eu falei, cara, que negócio fantástico. Né? Logo depois, no mesmo ano, eu descobri o famigerado Dungeons and Dragons, né? Uma caixa antigona, e com isso quer dizer que eu faço isso há uns 30 anos. Então, É raiz mesmo. É. Viciado. tá. Quais foram as leituras que mais teve influência na sua vida pessoal? Ou a leitura? Uma só. Influência na minha vida pessoal é aí a vida inteira, né? Difícil isso. Acho que do ponto de vista de leitura, quando eu era criança, os primeiros livros que eu li, eu fui apresentado, eu li muito cedo e eu fui apresentado ao Monteiro Lobato muito cedo. Independente de toda a questão, que é correta e compreensível, eu fui apresentado ao Monteiro Lobato pelas partes menos danosas dele, que é o final, que são os 12 Trabalhos de Hércules, que são 2 livros onde os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo viajam para a Grécia Antiga e eles fazem parte do ciclo de aventuras do Hércules. E aquilo ali é um curso básico de introdução à mitologia grega. Por causa disso, eu manifestei esse interesse também muito cedo. Então, eu fui atrás desse tipo de coisa como um estudo paralelo, né, durante a minha infância toda. Inclusive, muito influenciado por algumas amigas de minha mãe, que eram exímias conhecedoras desse campo, né, da área da mitologia. Então, esses foram livros que basicamente mudaram a forma como eu enxergo o mundo. Porque foram livros muito fechados da minha formação. Muito forte da minha formação. Eu estudei mitologia grega sem parar até o final da adolescência. Quando eu achei que eu sabia o suficiente, eu fui para outras. E eu continuo fazendo isso até hoje. No momento eu estou em algum lugar da mitologia egípcia. Né? Eu tive que parar porque do mestrado e doutorado. Mais recentemente, eu fiz o erro que todo adolescente faz. Ele pega um texto muito complicado e ele lê e acha que entende. Né? Eu li o Tal, né, por volta da mesma época que eu li o Neuromancer, por sinal. Péssima época. Por favor, nunca deixem seus filhos lendo Tal sozinhos. Tá? Vai fazer mal para eles. Certo? Experiência própria. Experiência própria. Você acha que você é muito mais legal e muito mais desprendido do que você realmente é. Tá? Nunca façam isso. Né? Mas é um texto que faz você pensar sobre o mundo. Mesmo que você não entenda ele. Alguma coisa você vai entender dele. Tá? Ajuda se você ler ele na época certa. Ele tem algo ali que funciona. Tá? E para fechar, tá? Eu acho que a gente é obrigado a falar do Tolkien aqui. Eu acho que aquilo alinhou muito. Foi a mesma época, né, que eu descubro Dungeons and Dragons, é a época que eu descubro o Tolkien. E a ideia de se criar uma mitologia que não existiu é um exercício criativo que eu acho fascinante. Né? Você criar memórias de coisas que nunca aconteceram. Eu acho um exercício de ficção assim dos mais finos. Por mais problemático que o livro seja, e são profundamente problemáticos, mas é um livro escrito por um cara que luta na Primeira Guerra Mundial, então descontos têm que ser feitos. Você citou o livro que mudou a forma de você enxergar o mundo, certo? Teve algum filme ou uma série que fez isso? Teve, claro, teve, lógico que teve. Acho que eu não diria mudar o mundo, mas é muito engraçado você encontrar um filme que pega suas referências. Ele dá a impressão que ele foi escrito para você. O Matrix foi um filme assim, de 99, das irmãs Wachowski. Né? Quando você vê o que eu estou discutindo com vocês hoje, as referências de livros, todas essas referências que eu discuti hoje estão naquele filme. Então, assim, ele é um filme que ele faz eu me sentir muito acolhido, assim. Nossa, tem alguém que passou pelas mesmas coisas que eu, sabe? E tem esse aspecto.
E você tomaria a pílula azul ou a vermelha? Cara, eu acho que eu me cagava de medo, eu saía dali, velho. Eu não tenho a menor ideia, assim. Aquela cena toda, ela é construída como se fosse um pesadelo, assim. E eu já tenho pesadelos com muita frequência. Então a ideia de você viver um, eu acho que eu saia correndo daquela sala cagado, não tenho a menor ideia do que ia acontecer. Para fechar agora os hobbies, tem mais algum hobby além do RPG e da leitura que você tenha? Eu treinei artes marciais durante muito tempo. Muito tempo, assim. Eu treinei Kung Fu durante vários anos. Eu treinei Aikido durante vários anos. Então, esse é um pedaço da minha vida que eu gosto muito, que eu queria ter mais tempo para voltar. Acho que é o motivo pelo qual eu sou enorme de gordo, fora a genética do meu pai, né, que é inacreditável aquela genética, né, mas eu sinto falta. É uma coisa estranha de domínio do corpo que eu não tenho mais. Não aguento mais. Eu não sei se conseguiria fazer as coisas que eu fazia antes. Justo. Bernardo, vamos para mais um jogo? Agora a frase do jogo é: de que filme é esse? Tá vendo? Eu vou dizer uma frase e você vai ter que adivinhar de qual filme é esta frase. Eu vou errar todos. Não vai, eu confio no seu potencial, Bernardo. Tá. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso não é um filme, né? Isso aí é uma história em quadrinhos, isso é uma Homem-Aranha. Essa é fácil. Vai ficando pior, eu tenho certeza que vai ficando pior. Certo. Quando o deixei, eu era só o aprendiz. Agora, eu sou o mestre. Nossa, está na ponta da língua. Não Eu é? posso dizer duas alternativas, caso você queira. Isso é Star Wars, né? Perfeito. Isso é o Vingança do Sith, é o segundo filme da trilogia nova. Já Não sabe é. mais que o roteiro da TVMB, tá bom? Não, eu acho que eu tô errado, acho que eu tô citando errado. Talvez. É. Você não pode brincar de Deus sem estar familiarizado com o diabo. Não, essa eu perdi, não lembro. Qual é esse? Westworld ou Lucifer? Westworld. Correto. Esse é Westworld. Que é o seguinte, isso é a segunda temporada do Westworld, eu acho. E é muito ruim aquela temporada. Meu Deus, como é ruim. Se você tomar a pílula azul, a história acaba e você acabará na sua cama acreditando no que quiser acreditar. Se tomar a vermelha, ficará no país das maravilhas e eu mostrarei o quão profundo vai a toca do coelho. Nossa, é um texto difícil esse, né? E o Lawrence Fishburne conseguiu fazer ele certo, né? Esse é o Matrix, né? Mas é um texto super difícil. Acertou mais um, professor Bernardo. Quanto maior o ego, maior a queda. Nossa, eu não sei. Karate Kid ou Star Wars? Caramba, não sei, velho. Eu acho que esse é... Eu acho que esse é Karate Kid, não acho que... Eu acho que isso é Miyagi. Isso tem cara de ser Miyagi. Produção é Star Wars. É Star Wars, droga. Temos um erro. Olha aí. Tudo bem, vamos para a sexta. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Senhor dos Anéis. Isso é fácil. Bingo. Isso é Gandalf, Senhor dos Anéis. É o Bilbo que falei isso? Não lembro mais. Bingo. Ah, tá, o Bingo. Tá. Não lembro mais, foi muito tempo. Agora, sétima. A jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. Viva, a vida é uma festa ou Senhor dos Anéis? Não é o Vivo? Não é Senhor dos Anéis isso aí. Senhor dos Anéis. Mais um acerto para o professor Bernardo, galera. A verdade é uma coisa bela e terrível. Portanto, deve ser tratada com grande cautela. Eu posso dar as alternativas. Eu acho que sou o Potter, mas eu posso estar errado. Correto. Eu não sou um grande fã, engraçado, não sou um grande fã do Potter. Eu acho legal a construção, mas não é uma coisa que eu particularmente pirei, assim. Mas pelo visto você assistiu, porque você acertou as duas. Eu fui repórter da área de cinema, eu vi tudo, eu vi Alvin e os Esquilos, sabe? É trabalho, não é diversão. Justo. É chegada a hora de escolher entre o que é fácil e o que é certo. Harry Potter ou Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, eu acho. Harry Potter. Eu não sou bom. Por isso ele não é fã de Harry Potter, Eu galera. não sou bom com Potter, galera. A próxima. Nenhuma quantia de dinheiro jamais comprou um segundo de tempo. Não sei. Vingadores Ultimato ou Como Eu Era Antes de Você? Vingadores Ultimato seria o meu chute. Acertou
correto. Foi chute puro. Foi chute puro. Eu acho que o Ultimato é um filme legal, mas eu vi ele uma vez só, assim, não foi um filme que me marcou nesse sentido. Por ter 3 horas ou por algum outro motivo? Todos. Todas as alternativas. E agora, a nossa última rodada de perguntas é sobre a sua vida pessoal, Bernardo Queiroz. Podemos? Podemos. Com quantos anos você veio para São Paulo e por que a escolha deste local? Tá. Eu vim para São Paulo com 33 anos. 33 anos? 33 anos, é isso mesmo. Eu vim para cá, eu fui chamado para cá, né? Eu me candidatei para vários lugares quando eu estava procurando um lugar para fazer doutorado. E entre os lugares, a PUC me chamou para cá, a PUC São Paulo. E aí eu fiz, tá, é São Paulo, mas vamos lá. E eu falo isso porque eu fui super injusto com a cidade, assim. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Mas eu sempre achava que, tipo, se eu fosse sair de Recife para morar no Brasil ainda, eu provavelmente iria pro Rio. Que tem uma lógica mais parecida com a lógica de Recife. Assim eu achava. Hoje em dia que eu moro em São Paulo e eu vejo o Rio com mais frequência, hoje em dia eu vejo que não é verdade. Eu estava completamente errado em todas as coisas, né? Então eu me mudei para cá aos 33 para fazer doutorado, para ficar um ano só. E desde então fazem 7 anos. Você citou que você é de Recife e qual é a sua relação com a terra natal e quais são os melhores momentos que você passou lá? Caramba, olha, recifenses têm uma relação muito complicada. Pernambucanos têm uma relação muito complicada com a terra natal deles. Porque, logicamente, é o lugar mais fantástico do universo. Obviamente. Né? Você pode perguntar isso para qualquer pernambucano. Né? O que não quer dizer que quando a gente tá lá, a gente não bota para lascar. Mas é meio aquela coisa de... só quem pode botar para lascar nos meus sou eu. Sabe? Então, eu sou super bairrista e me tornei muito mais bairrista quando eu me mudei para cá do que quando eu morava lá. Quando eu morava lá, eu achava que eu era perfeitamente normal. Agora eu sou um bairrista desgraçado. Tá? Então, o ego pernambucano é uma coisa que aflora muito. E depois que eu me mudei para cá, meu ego pernambucano se tornou mais aflorado, eu diria. Então, assim, eu acho que as grandes coisas que me marcam são os verões, assim. Os verões da minha infância, né, foram verões de praia ensolarados que provavelmente são melhores como eu lembro do que eles realmente eram. Mas essa é a memória que eu tenho, assim, são memórias de mar. Acho que seria isso, assim, são as grandes coisas, assim, as grandes memórias da minha vida são ligadas à praia, sempre. Tá? Então sempre tem, uma coisa que seja de dia, seja de noite, seja com minha família, seja com meus amigos, né, meus amores, eles sempre tiveram uma coisa com praia. Então, eu sei que é clichê dizer isso, mas é verdade. Você citou pra gente, fora do ar, que você tem uma relação. Você é casado, Bernardo? Sou casado. Certo. Você pretende construir uma família algum dia? Eu já tenho uma Já família, construiu? sou casado. Justo. Quando mais novo, você já despertou esse amor pela comunicação? Eu diria que foi um amor aprendido. Aprendido na base da pancada, por sinal. Porque eu sou uma pessoa profundamente tímida, na verdade. Tudo que vocês estão vendo aqui é puro fingimento treinado, tá? Eu sou uma pessoa profundamente tímida, eu sou um cara muito reservado. Então, inclusive, eu topei o programa justamente por causa do convite, assim. Eu acho que teria sido descortês dizer não. Mas não é uma coisa que eu naturalmente faria, assim. Mas por nós, você aceitou, né? Não, na verdade, Muito eu acho que eu fiz obrigado. de brincadeira, eles levaram a sério. Sabe aquela coisa, vocês estão gravando no estúdio, eu faço, um dia tem que me chamar. Não era sério. Era, Não lógico era que pra é. acontecer, sabe? Mas aconteceu. Tá acontecendo, profissão. Se tivesse a oportunidade de viver em outro país, você viveria em outro país ou permaneceria aqui no Brasil? Essa foi uma pergunta que eu me fiz na época do doutorado. Eu realmente me fiz essa pergunta. É difícil dizer isso. Eu tenho metade dos meus amigos fugiu do país. Em um nível ou outro, assim. E quando eu falo fugiu, em alguns casos é meio literal, assim. Desistiram do Brasil. Eu não cheguei nisso ainda, tá? Então, se eu pudesse escolher um país, assim, por aí eu acho que eu
Eu acho que eu moraria num desses lugares frios onde as pessoas fazem pesquisa. Tipo, porque, afinal de contas, tá nevando, o que mais você vai fazer, né? Então, sei lá, novamente, né? Um norte de Canadá da vida, Islândia, né? Uma Noruega, um desses lugares onde as pessoas botam o carro por cima do gelo, e o carro não cai, né? Sei lá. Eu imagino que você não deve ter tantas, mas em suas horas vagas, quais lugares que você gosta de frequentar? Maldade. Antes da pandemia eu já era um cara meio ermitão, tá? Eu sempre curti ficar em casa. Minha casa sempre foi um lugar muito gentil pra mim. Se eu não estiver em casa, eu quero estar numa praia. Preferencialmente num bar de praia. Se pudesse ser um bar de praia, é melhor. Né? Mas praias em São Paulo são lindas, mas elas são longe pra caramba. Né? E o problema é o trânsito, né? Tipo, uma vez eu levei 7 horas pra voltar da praia. Eu fiquei, não sei se vale. Vale, claro que vale, óbvio que vale. Mas seria isso, assim, é difícil. Você citou no começo do programa que, de uma certa forma, você foi subestimado lá no comecinho por não ter boas notas em exatas. Ah, tá. Lá no comecinho quer dizer lá no... Ok. Lá no comecinho. Certo. Qual seria o pensamento das pessoas que te subestimaram lá no passado, te vendo hoje em dia? Cara, acho que eles não acreditariam. Acho que eles não acreditariam. É aquela, eu só acredito vendo e eles vendo, eles não acreditam. Acho que seria isso, assim. E eu não falo isso de jeito ruim, não, sabe? Tipo, se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo mesmo, né, na época de colégio, o meu eu de colégio ia gargalhar na minha própria cara, sabe? Você viajando no tempo, você obviamente não está falando sério, sabe? É um esquema de volta para o futuro, assim. É impossível achar que aquilo vai acontecer com você. Mas pela sua vida profissional ou por você ter perdido o cabelo? Tudo. Não, a parte de perder o cabelo ia acontecer. A genética do meu pai tem essa questão. Então já estava escrito. Tava escrito. Certo. Agora, para finalizar o nosso programa, temos que terminar com mais um jogo. O jogo é isso ou aquilo. Nesse game, vamos dar as opções e situações e você pode escolher uma. Vamos nessa? Vamos. Viver dentro de um filme de terror ou de um romance? Depende do que você chama de romance. O romance clichê. Romance clichê, cacete. O romance clichê é muito mais confortável. Certo. Nunca mais ouvir sua banda favorita ou ouvir sempre a mesma música? Ouvir sempre a mesma música. Qual seria? Ouvir sempre a mesma música. Qual música? Ah, não, isso aí é pra mim. Eu queria colocar uma musiquinha de fundo, mas não vai rolar, galera. Não vai rolar. Praia ou piscina? Praia? Filme ou série? Filme. Livro físico ou e-book? Físico. E-book não tem cheiro. Ter a perna do tamanho do braço ou o braço do tamanho da perna? Tem o braço do tamanho da perna, com certeza. Saber do futuro ou corrigir o passado? Saber do futuro. Pizza com ou sem ketchup? Sem. Que aberração. Ketchup. Por isso ele não foi morar no Rio de Janeiro. Toddy ou Nescau, Bernardo? Toddy. Coxinha pela bunda ou pelo bico? Oi? Coxinha pela bundinha ou pelo bico? Ah. Pelo bico. Pelo bico. Perfeito. Infelizmente, como quase tudo que é bom dura pouco, o programa de hoje está chegando ao fim. Bernardo, queria agradecer enormemente sua presença. Espero que você tenha se divertido. Eu me diverti bastante, principalmente pela parte do bico da coxinha. E é isso. Tá, eu que agradeço, tá, o convite. Foi ótimo e foi inesperado em um monte de coisas. Né? Vocês fazem umas perguntas super difíceis. Né? Para gerar reflexão. Exceto pelo fato que você tem que responder num intervalo de tempo muito curto. Mas foi muito bom. Eu que agradeço. Foi super bom, foi super legal. Bom, espero que tenham gostado. Curta, comentem, compartilhem com seus amigos e sigam a Instagram da TV Anhembi. Tchau!